Em um tempo de trevas, em uma terra oprimida, sob o peso de impérios e o silêncio dos céus, a humanidade ansiava por luz, por libertação, por uma promessa que parecia esquecida. Mas foi ali, no lugar mais improvável, no seio da humildade, que o Eterno tocou o tempo. Esta é a história mais grandiosa que já foi contada. Não começa em palácios, mas num estábulo. Não com exércitos, mas com pastores. Não com reis, mas com um bebê envolto em panos. Neste vídeo você será transportado para os bastidores do maior milagre da história, o nascimento de Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Vamos além das palavras curtas dos evangelhos. Vamos mergulhar nos detalhes, imaginar os cenários, sentir os corações e descobrir como Deus escolheu escrever o começo da salvação, com silêncio, ternura e coragem. Prepare o coração. A história está prestes a começar. O nascimento de Jesus, uma jornada divina. Por 400 anos, o céu havia permanecido em silêncio. Desde os últimos ecos proféticos de Malaquias, Israel esperava, ansiava, sofria. O povo que outrora ouvira os trovões do Sinai, que presenciara a glória no templo de Salomão, agora caminhava entre sombras. A presença de Deus, que um dia pairara sobre o tabernáculo, parecia ausente. Os profetas cessaram. As revelações cessaram. A voz divina não ecoava mais entre os montes de Judá. O povo de Deus vivia sob domínio estrangeiro, oprimido por impérios e corroído por esperanças quase esquecidas. Ainda assim, as promessas antigas, sussurradas por Isaías, reafirmadas por Miqueias, anunciadas por Daniel, continuavam vivas, mesmo que envoltas em mistério. Na cidade de Nazaré, distante dos centros religiosos, dos palácios e da pompa de Jerusalém, vivia uma jovem cujo nome significava amada ou exaltada, Maria. Seu coração, embora jovem, era cheio de temor a Deus. Ela cresceu ouvindo as histórias dos patriarcas, as promessas do Messias, os salmos de Davi. Era uma menina comum, filha de uma comunidade pobre, acostumada ao ritmo do trabalho, ao calor do forno de barro, ao peso da água nos ombros e à expectativa modesta de um casamento com um bom homem. Maria era noiva de José, um carpinteiro descendente direto de Davi. O noivado naquele tempo era quase tão sagrado quanto o casamento. Era um compromisso formal, selado por famílias e promessas públicas. Ambos se preparavam para construir um lar, simples certamente, mas com amor e dignidade. E então, em um dia comum, em meio às tarefas domésticas, algo extraordinário aconteceu. O céu rompeu o silêncio de séculos. Um brilho diferente invadiu o ambiente. Um anjo, não uma ideia ou sensação, mas uma criatura celestial em forma visível, apareceu diante dela. Seu nome era Gabriel, o mensageiro dos maiores anúncios de Deus. Maria estremeceu. Seu corpo tremeu, o coração acelerou. Ela não entendia o que via, nem como reagir. E então, com uma voz serena e firme, o anjo disse: "Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo." Essas palavras não foram apenas um cumprimento, eram uma afirmação espiritual. Maria era favorecida não por mérito próprio, mas por escolha divina. Ao ver sua confusão, Gabriel explicou com mais profundidade: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho. Seu nome será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Seu reino não terá fim." O tempo pareceu parar. As palavras ecoavam dentro dela como se cada sílaba abrisse uma nova dimensão da realidade. Maria, virgem, não podia compreender como seria possível. "Como se fará isso, visto que não conheço homem algum?" Perguntou não em dúvida, mas em busca de compreensão. E Gabriel respondeu com palavras que mudariam a história da humanidade. "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." E para que não houvesse dúvidas da capacidade do Senhor, ele anunciou também que Isabel, a estéril e idosa prima de Maria, estava grávida há 6 meses. Diante da grandeza desse mistério, Maria poderia ter recusado, poderia ter hesitado, mas em vez disso, ofereceu ao mundo a resposta mais poderosa já dita por um ser humano à vontade divina: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Naquele instante, o invisível se fez visível. O Eterno entrou no tempo. O Criador passou a habitar o ventre de sua criação. Enquanto Maria vivia os primeiros dias de sua gestação milagrosa, um novo cenário se formava no coração de um homem justo. José, seu noivo, ainda não conhecia o segredo do anjo. Ele era um homem de princípios,
dedicado ao trabalho, um artesão que moldava a madeira com paciência e força, transformando troncos brutos em ferramentas, móveis e estruturas. O suor de seu ofício era sua oferta diária a Deus. Vivia com simplicidade e honradez, respeitado entre os seus, descendente direto do rei Davi, embora sem títulos, coroas ou palácios. Ao descobrir que Maria estava grávida, José foi tomado por um turbilhão de emoções. Seu mundo silencioso e estável desabou. Ele sabia que a criança não era dele. E diante desse fato, o coração de José ficou dividido entre a dor e a compaixão. A lei permitia que ele denunciasse Maria. Ele poderia expô-la publicamente, o que certamente resultaria em escárnio, humilhação e talvez até morte. Mas ele não queria vingança. José era nobre de coração. Decidiu deixá-la em segredo, poupando sua dignidade, mesmo sem compreender o porquê. Naquela noite, enquanto o sono lutava com a angústia, Deus veio ao seu encontro. Em sonho, um anjo do Senhor apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquela revelação acalmou a alma ferida de José. Ele acordou com uma certeza firme como um homem que encontra seu lugar no plano eterno. Não duvidou. Não hesitou. Levantou-se e fez exatamente como o anjo ordenara. Tomou Maria como esposa e assumiu sobre si a missão de cuidar do Filho de Deus. A partir daquele momento, José tornou-se o guardião do maior tesouro do céu. Sua fidelidade discreta é um dos maiores testemunhos das Escrituras. Ele não fala uma única palavra nos evangelhos, mas sua vida inteira foi uma declaração de fé. Em cada passo, em cada gesto, em cada ato de proteção, José revelava obediência e confiança. Enquanto o ventre de Maria crescia, os rumores inevitavelmente surgiram. Nazaré era pequena. A língua do povo era afiada. Muitos olharam com desconfiança, outros com escárnio. Maria e José carregaram não apenas o peso da gravidez, mas o peso da incompreensão humana. Ainda assim, seguiram firmes, silenciosos, sustentados por uma verdade que o mundo ainda não podia entender. Nesse tempo, o Império Romano, em sua soberania política, decretou um recenseamento. Todos deveriam viajar à cidade de origem de sua família para se registrarem. José, sendo da casa de Davi, deveria ir até Belém, a cidade natal de seus antepassados. A jornada de Nazaré até Belém era longa, quase 150 quilômetros, passando por colinas, vales, áreas perigosas, sob o sol escaldante do dia e o frio cortante da noite. Maria, já em avançado estado de gravidez, acompanhou José. A imagem que muitas vezes se pinta de Maria montada em um jumento, embora simbólica, carrega uma realidade difícil. Ela viajou grávida, exposta, desconfortável, enfrentando terrenos irregulares e o risco constante de assaltos ou doenças. E mesmo assim, seguiram em obediência ao decreto, que ainda que emitido por César Augusto, fazia parte do roteiro de Deus para cumprir a profecia de Miqueias. O Messias nasceria em Belém. Chegaram à cidade no fim do dia. Belém estava cheia. Cada hospedaria, cada casa, cada quarto disponível estava ocupado. Viajantes de todo o país vinham se registrar. José bateu em portas, implorou por abrigo, explicou a urgência. Mas a cidade não ofereceu lugar ao Rei do Universo. As luzes das casas se fecharam para ele. O céu, no entanto, preparava algo muito mais profundo. Um homem, talvez tocado por compaixão, ofereceu a eles abrigo em um estábulo, um lugar destinado aos animais. Era um espaço rústico, com feno espalhado, cheiro de esterco e o som constante de bois e ovelhas. Ali, entre os humildes e os esquecidos, Maria sentiu as contrações da vida. Não havia parteiras, nem médicos, nem incenso, nem tapetes. Apenas palha, silêncio e a luz da promessa. José permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, trazendo água, protegendo-a. Foi ele quem recebeu o recém-nascido. O Filho do Altíssimo, envolto em carne humana, chorou pela primeira vez nos braços de um carpinteiro. Com cuidado e reverência, José o entregou a Maria, e juntos envolveram o menino em faixas de linho e o deitaram numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. O Salvador havia chegado, e seu primeiro berço foi o lugar dos desprezados. José, o homem do silêncio fiel, havia cumprido sua missão: proteger, sustentar, acolher e amar. Não com grandes discursos, mas com ações. Com a obediência que molda os homens de Deus.
Enquanto Maria segurava o recém-nascido em seus braços e José contemplava em silêncio o mistério da encarnação diante de seus olhos, o mundo seguia em aparente normalidade. Belém dormia sob a escuridão silenciosa da noite, ignorando o milagre que acabara de acontecer em seu próprio quintal. Nenhum mensageiro humano anunciou o acontecimento. Nenhuma trombeta soou nas ruas. Nenhum sacerdote apareceu com incenso. Mas no céu, o verdadeiro palco da glória, a história ganhava um novo capítulo de esplendor. Do lado de fora da cidade, nos campos abertos e frios, alguns pastores vigiavam seus rebanhos durante a madrugada. Eles não eram nobres, nem sacerdotes, nem estudiosos da Torá. Eram homens simples, de mãos calejadas e corações acostumados ao isolamento e ao silêncio da noite. Os pastores, naquela época, estavam entre os mais humildes da sociedade judaica, considerados impuros, muitas vezes ignorados ou marginalizados. E foi justamente a eles que o céu escolheu para anunciar primeiro a maior notícia de todos os tempos. De repente, a escuridão foi rompida por uma luz resplandecente. Uma presença celestial inundou o campo. Um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou com uma luz que não vinha da lua nem das estrelas. Era como se o próprio céu tivesse se curvado à terra. Os pastores caíram de medo, os olhos arregalados, os corpos trêmulos, sem compreenderem o que estavam vendo. Mas o anjo os tranquilizou com uma voz cheia de poder e ternura. Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Antes que pudessem reagir, o céu se rasgou ainda mais. Uma multidão incontável de anjos apareceu ao redor, enchendo o espaço com um coral que jamais fora ouvido na terra. Os céus não puderam conter a alegria. Uma sinfonia divina ecoou sobre os montes de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Era o cântico de milhares de anjos ressoando entre as estrelas, proclamando que o céu e a terra haviam sido reconciliados. Deus estava entre os homens e o próprio universo celebrava. Assim que os anjos se retiraram, os pastores se entreolharam ainda atônitos, mas sem hesitação. Deixaram seus rebanhos e correram até Belém, movidos por uma urgência que não podia ser explicada com lógica humana. Não havia mapas, nem guias, nem sinais nas ruas, apenas a fé, guiando seus passos como um fogo aceso no coração. Chegaram ao estábulo ainda na calada da noite. Ao se aproximarem, viram a cena que os anjos haviam descrito. Um homem e uma mulher pobres, exaustos, e no meio deles um recém-nascido deitado em uma manjedoura. Não havia tronos, nem cetros, nem multidões ajoelhadas. Mas havia algo naquele lugar. Uma paz profunda, uma presença que silenciava o tempo, uma certeza inexplicável de que ali, diante deles, repousava o Messias prometido. Os pastores se ajoelharam. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tocaram a palha ao redor do bebê como se tocassem o próprio céu. Contaram a Maria e José tudo o que haviam visto e ouvido. O anjo, o coral, a promessa. E ao contarem, o semblante de Maria se iluminava, e ela guardava cada palavra como um tesouro eterno em seu coração. Quando saíram dali, ainda antes do amanhecer, os pastores não puderam conter sua alegria. Tornaram-se os primeiros evangelistas da nova aliança. Voltaram glorificando e louvando a Deus, contando a todos o que haviam visto. Belém ainda dormia, mas as sementes da esperança haviam sido lançadas. Os humildes foram exaltados, os esquecidos tornaram-se testemunhas da glória. Enquanto em Belém, o Filho de Deus repousava sob o olhar atento de Maria e José, muito além das fronteiras de Israel, em terras distantes do Oriente, estudiosos dos céus observavam um fenômeno sem precedentes. Eram homens sábios, chamados magos, provavelmente eruditos persas ou babilônios, versados em astronomia, astrologia e antigas profecias. Eles não eram reis, como muitos imaginam, mas conselheiros reais, reconhecidos por sua sabedoria, capazes de interpretar sonhos, sinais e escrituras antigas. Esses homens tinham acesso a textos milenares, entre eles talvez as profecias deixadas por Daniel durante o exílio babilônico, que falavam de um rei eterno, um ungido que viria ao mundo. Por gerações, eles estudaram os céus, atentos a qualquer sinal que confirmasse essas promessas. E então, uma estrela surgiu. Mas não era uma estrela comum. Era um corpo celeste incomum em brilho, movimento e significado, como se o próprio cosmos estivesse sendo usado por Deus para anunciar a chegada de seu filho. Convencidos de que algo divino havia acontecido, os magos organizaram uma longa jornada rumo a Jerusalém.
Não foi uma viagem curta ou fácil. Atravessaram desertos, enfrentaram tempestades de areia, noites geladas e dias escaldantes. Levavam consigo presentes preciosos dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. O ouro representava a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, o sofrimento e a morte, um prenúncio do destino do menino que ainda dormia em lençóis simples. Ao chegarem a Jerusalém, procuraram o rei Herodes, um governante cruel e inseguro, colocado no poder por Roma. Ao ouvirem a pergunta dos magos: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Herodes se perturbou profundamente. A simples menção de um novo rei era uma ameaça direta ao seu trono. E não apenas ele se alarmou. Toda Jerusalém também foi tomada por inquietação. A cidade, acostumada à opressão, sabia que a paranoia de Herodes podia trazer tragédias. Herodes reuniu os sacerdotes e escribas e exigiu saber onde, segundo as profecias, deveria nascer o Cristo. Eles citaram Miqueias 5:2. "E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá o guia que apacentará o meu povo Israel." Com essa informação, Herodes chamou os magos secretamente e os interrogou sobre o tempo exato em que haviam visto a estrela. Fingindo reverência, disse-lhes: "Vão a Belém e informem-se cuidadosamente sobre o menino. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que também eu vá adorá-lo." Mas sua intenção era outra. Herodes planejava matar o menino. Os magos partiram novamente, agora rumo a Belém. E a estrela que haviam visto no Oriente reapareceu diante deles e os guiou até o lugar exato onde estava o menino. Ali, no pequeno lar onde agora Maria e José viviam com Jesus, já não mais no estábulo, mas em uma casa modesta, os magos entraram e, ao verem a criança com sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Não como se fosse apenas uma criança, mas como se estivessem diante de um rei celestial. Abriram seus tesouros e ofereceram os presentes com profunda reverência. Naquela noite, Deus falou com os magos em sonho, advertindo-os para não voltarem a Herodes. Obedientes, tomaram outro caminho de volta às suas terras. O silêncio do céu havia se rompido mais uma vez, agora para proteger o Salvador do mundo. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, sua fúria atingiu um grau horrendo. Tomado por paranoia e ódio, ordenou que todos os meninos de Belém e arredores com menos de 2 anos fossem mortos. O choro de mães, o clamor dos inocentes e o sangue dos pequenos se misturaram ao solo sagrado. O nascimento do Príncipe da Paz foi marcado por uma onda de violência, como um sinal sombrio de que o mundo resistiria à luz que havia chegado. Antes que isso acontecesse, porém, um anjo apareceu a José em sonho e lhe disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar." José, mais uma vez obediente, levantou-se ainda de noite, tomou Maria e Jesus e partiu para o Egito. A viagem foi longa e arriscada, mas necessária para salvar o portador da salvação. No Egito, terra onde um dia Israel fora escravizado, o Redentor encontrou refúgio. E assim se cumpriu mais uma profecia: "Do Egito chamei o meu filho." Oséias 11:1. O menino Jesus, ainda sem palavras, já era o cumprimento vivo da palavra. Passaram-se dias, semanas e meses no exílio silencioso no Egito. José, Maria e o menino Jesus viveram como estrangeiros em terra distante. As Escrituras não registram muitos detalhes sobre esse tempo, mas é possível imaginar a dificuldade de uma família simples vivendo entre povos e línguas diferentes, confiando diariamente na provisão de Deus para sobreviver. José, como carpinteiro, provavelmente encontrou trabalho mesmo longe de casa. Seu ofício era respeitado e útil em qualquer lugar, e seu coração, embora exilado, permanecia firme na fé e na missão de proteger o Salvador do mundo. Maria, por sua vez, dedicava-se ao cuidado de Jesus com um amor silencioso e forte que só uma mãe conhece. Observava cada pequeno gesto, cada sorriso, cada progresso em seu desenvolvimento físico e emocional. Ela sabia que aquele menino era diferente, mas era também verdadeiramente humano. Chorava, mamava, dormia, sorria, aprendia a caminhar e a falar. Durante esse período, o Egito tornou-se o berço temporário do Messias, assim como havia sido refúgio para os antepassados de Israel, como José do Egito e os filhos de Jacó. Mais uma vez, Deus escrevia a história da redenção, entrelaçando promessas antigas com novos começos. Após a morte de Herodes, o mesmo anjo que antes alertara José apareceu novamente em sonho, dizendo: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel,
porque já morreram os que procuravam a morte do menino. José obedeceu prontamente, mas ao saber que Arquelau, filho cruel de Herodes, reinava na Judéia, teve medo de se estabelecer ali. Mais uma vez, advertido em sonho, decidiu retornar à Galiléia, mais especificamente à pequena e esquecida cidade de Nazaré. E foi em Nazaré, uma aldeia sem importância para os grandes centros religiosos e políticos, que Jesus cresceu. Um lugar de vida simples, casas de pedra, campos de cultivo e longos dias sob o sol. Ali, longe dos palácios e do templo de Jerusalém, o Filho de Deus viveu a maior parte de sua vida, em anonimato e obediência. Jesus cresceu como qualquer outra criança da aldeia, mas com uma sabedoria e graça que já se destacavam. José o ensinou o ofício da carpintaria, e Maria o guiava nas escrituras e nas tradições do povo de Deus. Ele aprendeu a andar entre os outros meninos, a respeitar os mais velhos, a trabalhar com as mãos. Mas também observava o mundo com olhos que compreendiam mais do que se via. Cada pôr do sol, cada flor silvestre, cada gesto de bondade, tudo alimentava seu coração puro e sua consciência crescente de sua missão. Durante esses anos não houve milagres nem pregações. Nenhuma multidão o seguia. Nenhum escriba o interrogava. Era um tempo de silêncio, de amadurecimento e de preparação. A humanidade do Verbo encarnado era esculpida dia após dia, entre a poeira dos caminhos e o tilintar dos martelos na oficina. A divindade habitava o cotidiano. Deus caminhava entre os homens, mas ainda não havia se revelado plenamente. Maria, em seu coração contemplativo, guardava cada lembrança: o nascimento, os pastores, os magos, a fuga, os sonhos, os sinais. Tudo parecia distante agora. Mas ela sabia, com a fé que transcende o tempo, que o menino a quem embalara em panos era o Messias prometido. E aguardava com paciência o momento em que o mundo também veria o que seus olhos de mãe já sabiam desde o primeiro dia. A Escritura resume esse longo período em poucas palavras, mas cheias de significado. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Era o tempo da formação, da humanidade plena sendo vivida pelo Filho do Altíssimo. E embora o mundo não soubesse, o céu observava em silêncio, pois o tempo se aproximava em que a luz não mais se esconderia. Ano após ano, como era costume entre os judeus piedosos, José e Maria viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, uma das mais importantes solenidades do povo de Israel. Era uma longa e cansativa peregrinação, especialmente com crianças pequenas, mas era também um ato de fé e obediência à lei do Senhor. E à medida que Jesus crescia, eles o levavam com eles, introduzindo-o não apenas às tradições religiosas, mas também à história viva de seu povo. Quando Jesus completou 12 anos, sua participação nessa viagem teve um peso especial. Aquele era o momento em que um menino judeu começava sua transição para a vida adulta, aprendendo os mandamentos e assumindo responsabilidade espiritual diante da comunidade. Era o início simbólico de sua jornada consciente de fé. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus viu a Cidade Santa com outros olhos. As ruas estreitas e movimentadas estavam cheias de peregrinos vindos de todas as regiões, trazendo cordeiros para o sacrifício, famílias reunidas, rabinos ensinando comerciantes oferecendo seus produtos, e no centro de tudo o majestoso templo, com seus pátios resplandecentes, o cheiro de incenso, o som de cantos e orações que se erguiam como fumaça em direção ao céu. Jesus se sentia profundamente atraído por aquele lugar. O templo não era apenas um edifício para ele. Era a casa de seu pai, o ponto de contato entre o céu e a terra. Algo dentro dele, uma voz suave mas inconfundível, despertava com intensidade à medida que caminhava entre os colunatos e os altares. Após os dias da festa, quando José e Maria iniciaram o caminho de volta para Nazaré com o grupo de peregrinos, não perceberam de imediato que Jesus havia permanecido em Jerusalém. Era comum que crianças caminhassem entre amigos e parentes durante a jornada. Por isso, o casal confiava que ele estaria entre os conhecidos. No entanto, ao final do primeiro dia de viagem, ao se reunirem para descansar, notaram com angústia que Jesus não estava com eles. O coração de Maria apertou-se em desespero. José, silenciosamente preocupado, voltou com ela às pressas para Jerusalém. Durante 3 dias inteiros, procuraram por ele por todos os cantos da cidade, entre mercados, ruas e hospedarias. Cada hora parecia uma eternidade. Finalmente encontraram-no no templo. Jesus estava sentado entre os doutores da lei, os mais sábios e respeitados mestres de Israel, ouvindo-os e fazendo perguntas. Mas o que mais impressionava era que ele também respondia, e suas palavras causavam admiração entre todos.
Seus olhos brilhavam com conhecimento e reverência. Falava com profundidade sobre a Torá, os Salmos, os profetas, como se os conhecesse por dentro, como se fossem parte de sua própria essência. Quando Maria o viu, correu até ele, aliviada e emocionada, mas também confusa. Com o coração de mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos. E então Jesus respondeu com serenidade e espanto: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria com força. Ela não compreendia tudo naquele momento, mas sabia que havia escutado algo divino, algo profético. O menino que carregara nos braços agora declarava com doçura e firmeza a consciência de sua origem celestial. Ele sabia quem era, sabia a quem pertencia. Ainda assim, Jesus retornou com eles para Nazaré e lhes era submisso. Continuou sua vida simples, oculta, crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O templo ficou para trás por enquanto, mas o coração do menino Deus já guardava sua missão, a de cumprir no tempo certo toda a vontade do Pai. Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ela sabia que a hora ainda não havia chegado, mas que o tempo estava se aproximando. O silêncio dos anos seguintes seria o solo onde Deus prepararia o Salvador, longe dos olhos do mundo, mas nunca fora do olhar do céu. A partir daquele momento no templo, aos 12 anos de idade, as Escrituras mergulham novamente a vida de Jesus num véu de silêncio que se estende por quase 2 décadas. É como se Deus, em sua sabedoria, cobrisse os anos seguintes com o manto do anonimato, permitindo que o Salvador amadurecesse em segredo, longe das multidões, longe dos holofotes, mas jamais distante da presença divina. Em Nazaré, Jesus cresceu como um homem entre homens. Trabalhava ao lado de José na carpintaria, cortando madeira, esculpindo vigas, construindo objetos úteis para a comunidade. Suas mãos, que um dia curariam cegos e tocariam leprosos, agora sustentavam ferramentas, calos e o peso das rotinas humanas. Era um trabalho humilde, mas cheio de dignidade. Era também uma escola de paciência, esforço e silêncio, onde cada martelada era um ensaio para a cruz que um dia carregaria. Maria observava tudo. Seu filho, agora jovem adulto, mantinha um comportamento irrepreensível, mas ao mesmo tempo cheio de uma profundidade que escapava ao entendimento comum. Ele falava pouco, mas quando falava, suas palavras traziam paz. Ajudava os vizinhos, socorria os necessitados, ouvia os anciãos com atenção. Mas não pregava ainda. Sua hora não havia chegado. Enquanto isso, longe dali, nos desertos da Judéia, outra figura se preparava. Era João, filho de Zacarias e Isabel, aquele mesmo que ainda no ventre saltara ao ouvir a voz de Maria grávida. João também crescera em silêncio, separado, consagrado ao Senhor desde o nascimento. Sua juventude foi moldada no deserto, entre a aridez das rochas e o silêncio das noites estreladas. Ali, Deus o formava para ser a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Quando o tempo se cumpriu, João começou a pregar no Jordão. Sua voz era forte, sua presença marcante, suas palavras duras e verdadeiras. Chamava o povo ao arrependimento, à purificação interior. Batizava nas águas do rio como sinal de conversão. Seu olhar firme atravessava as aparências e convocava o coração. E a multidão, sedenta por algo real, acorria a ele. Foi nesse tempo, quando a expectativa começava a crescer, que o silêncio foi quebrado. Jesus, com cerca de 30 anos, deixou Nazaré e dirigiu-se ao Jordão. Os céus, que por tanto tempo haviam observado em quietude o crescimento do Messias, estavam prestes a se abrir. Aquele que era o Filho, o Cordeiro, o Verbo, o Salvador, caminhava agora em direção ao início de sua missão pública. Mas esse momento ainda está por vir. Por enquanto, o nascimento de Jesus permanece como um farol silencioso, uma semente divina lançada na terra dos homens. Ele veio em humildade, foi acolhido por corações simples, ameaçado por reis, protegido por anjos, adorado por magos e pastores. Cresceu entre nós como luz discreta, mas viva. Deus conosco, envolto em carne, cercado de amor, forjado pelo trabalho, nutrido pela oração e aguardado pelas promessas. O silêncio desses anos não é ausência, é gestação. É o ventre da história preparando o milagre. O Cristo que nasceu em Belém ainda não falou, ainda não curou, ainda não ressuscitou mortos, mas já vive entre nós. E esse mistério, Deus feito homem, criança, jovem, trabalhador, peregrino, já transforma tudo. Pois o menino que nasceu em Belém era o início da redenção. E em seu silêncio Deus já dizia tudo. Fim da história.
mas apenas o começo do Evangelho. Ele veio como uma criança. Viveu entre nós, aprendeu nossas dores, cresceu em silêncio. E quando o tempo se cumpriu, revelou ao mundo a face do Pai. Mas tudo começou ali, em Belém. Entre animais, palha e frio. Entre uma mãe corajosa e um pai justo. Entre perseguição e proteção divina. O nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico. É um convite eterno para que deixemos espaço em nossos corações, mesmo que não haja lugar nas estalagens da vida. Que essa história desperte em você uma nova fé, uma nova esperança e um novo olhar para aquele que se fez pequeno para nos tornar eternos. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para que a luz do Evangelho continue alcançando muitos outros corações. Que a paz de Cristo esteja com você. Até o próximo vídeo.